Higiene bucal também é importante em tempos de Covid-19? No meio dessa pandemia, a nossa principal preocupação é em relação à higiene pessoal, principalmente com as mãos. Mas a higiene bucal não pode ser esquecida. Haja vista que a boca é uma das principais portas de entrada do vírus. Confira agora nesse vídeo algumas dicas da dentista doutora Valesca. Meu nome é Valesca, sou cirurgiã dentista com especialidade em ortodontia e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito de dando dicas de higiene bucal nessa quarentena. Sou filha de promissão, vivo aqui há muitos anos, tenho mais de 20 anos de formada e eu não poderia deixar de aceitar o convite, já agradecendo ao vereador e presidente da Câmara, Ricardo Rigato, por essa oportunidade, passando um pouquinho do meu conhecimento para todos nós, cidadãos promissenses. Bom, então, primeiramente, nós vamos começar falando um pouquinho do que é essa doença. É uma doença nova agora, mundial. O primeiro caso aqui no Brasil surgiu no fim do mês de fevereiro. Alguns falam que foi até em janeiro e foi agravado pelo carnaval, né? Por isso que tem tantos casos em São Paulo e Rio de Janeiro. E ela, gente, é uma doença causada por um vírus chamado coronavírus. Esse vírus, a transmissibilidade dele é muito alta. E a boca, como todos vocês sabem, é a porta de entrada para vírus e bactérias, não só causadores da Covid, mas também de outras doenças como a hepatite, por exemplo. A principal transmissão da Covid é por gotículas de saliva e pelo trato respiratório superior, boca, nariz e olhos. Então, nós devemos evitar de colocar as mãos na boca, no nariz e nos olhos. Nós devemos nos ater a isso. E sempre fazer corretamente a lavagem das mãos. Essa lavagem das mãos, gente, ela deve ser feita demorando de 20 a 40 segundos. Nós devemos lavar a mão como um todo, entre os dedos, palma das mãos, dorso das mãos e os punhos. Sempre antes de fazermos qualquer procedimento, como uma simples escovação nos dentes. Então, lavamos as nossas mãos e depois vamos escovar os dentes. Pegamos na escova, colocamos a pasta fluoretada, vamos escovar todos os dentes, depois vamos higienizar a língua. Agora, gente, foi feito um estudo que 91,7% dos pacientes contaminados pelo coronavírus, o vírus foi encontrado na saliva, nas glândulas salivares menores e na língua, nas papilas gustativas. Então, nosso cuidado com a boca, com a higiene da boca deve ser muito grande. Além da escovação, devemos usar limpadores de língua específicos ou o dorso das escovas, que já vem com os limpadores, escovando a língua de trás para frente, ou seja, de trás para a ponta, no sentido da ponta da língua, escovar bem. O uso do fio dental também é importante, pois só ele limpa entre os dentes. E o uso de antissépticos recomendados pelo dentista também pode ser uma ajuda aí na higiene bucal. Existem várias marcas aí no mercado, onde nós podemos fazer os bochechos com esses, entre aspas, desinfetantes bucais, né? Mas tudo bem orientado pelo seu dentista. Outra coisa para quem usa aparelho. O aparelho, ele é um meio de reter os alimentos na mastigação. Tudo que nós comemos, vocês sabem, fica no aparelho. Então, além da escova, da pasta, do fio dental, nós devemos ainda reforçar essa escovação com as escovinhas interdentais,
que são essas escovinhas interdentais? Elas que escovam ali entre os dentes, porque o fio prejudica toda essa escovação. Depois da escovação, nós devemos também nos preocupar com o armazenamento e a higienização da escova, dos limpadores de língua, deixando eles imersos num copo com um pouquinho de antisséptico bucal, Listerine ou Cepacol, alguns minutinhos, 20 minutinhos. Depois nós podemos enxaguar e utilizá-los novamente. As escovas, gente, elas devem ser individuais, uma para cada indivíduo e não uma para toda a família. E se pegarmos uma simples gripe ou uma infecção mais grave, devemos trocar a escova. E também se elas estiverem com as cerdas danificadas. Ela deve ser extra macia. E com toda essa higiene e as escovas de cerdas macias, nós vamos evitar o quê? Nós vamos evitar gengivite, sangramento gengival, nós vamos conservar o periodonto, os dentes, não é? Evitar o acúmulo de placa bacteriana, formação do tártaro, tá bom? Bom, para quem usa próteses dentárias parciais ou totais removíveis, também a higiene deve ser reforçada. Como? Além da escovação, nós devemos deixar as próteses, uma escova só para elas, para a escovação das próteses, e depois deixá-las num copo com água e uma solução de hipoclorito de sódio, um pouquinho de Quiboa. Deixar ali durante uns 10 minutinhos, enxaguar e colocá-las novamente. Tá bom? Bom, outro fator importante agora nessa pandemia é o uso das máscaras. Agora, dia 7 de maio, na última quinta-feira, o nosso governador do estado de São Paulo decretou o uso obrigatório dessas máscaras ao sair de casa, em lugares públicos. Então, eu tenho aqui uma máscara, tá? Como que nós vamos colocar essa máscara? Nós vamos pegar pelo elástico, colocá-las na orelha, pode ajeitar aqui na frente. O mais importante, ela deve cobrir nariz e boca. Nunca no pescoço ou só na boca, sempre assim, tá bom? Essa máscara, gente, ela deve ser de uso contínuo durante 2 horas. Após 2 horas, ela deve ser trocada por outra máscara limpa e higienizada, tá bom? Se ela, antes dessas 2 horas, ela estiver úmida, ou você espirrou, ou você sentiu umidade nela, você deve também trocar. Se você for em algum lugar e demorar mais de 2 horas, leva outra máscara, bem armazenada, limpa, e troca a máscara. Para retirar a máscara novamente pelo elástico, fechar, porque aqui tá toda a contaminação, nós fechamos, colocamos dentro de um saquinho e levamos para casa para higienizar corretamente. Sempre lembrar que antes de tirar a máscara e antes de colocarmos a máscara, lavar as mãos. Chegando em casa, pega a sua máscara, lava com água e sabão, enxágua, gente, deixa numa solução com hipoclorito de sódio e água durante 10 minutos, enxaguar novamente e colocar para secar. Ela pode ser utilizada novamente. Outro fator importante é que agora, durante essa pandemia, estão faltando EPIs, materiais de proteção para enfermeiros e médicos. Então, devemos evitar o uso das máscaras descartáveis ou das N95. Deixar, gente, essas máscaras para as pessoas da linha de frente, médicos e enfermeiros, fisioterapeutas, tá bom? Então, dê preferência para máscaras de tecido, tá bom? Bom, eu espero ter contribuído
com alguma coisa, né, com um pouquinho do meu conhecimento. Tenho muito orgulho da minha profissão e queria novamente agradecer o convite do Ricardo por essa oportunidade. E queria falar também, gente, que tudo passa. Essa epidemia vai passar e nós vamos melhorar como seres humanos, pensando mais no coletivo e menos na unidade. Também devemos ter preocupação com os grupos de risco, só lembrando, porque todo mundo já sabe, que são as pessoas idosas e com algum problema crônico de saúde, diabetes, hipertensão. Porque se nós vivemos hoje bem, se temos essa oportunidade de vivermos, pelo que eles plantaram lá atrás. Então vamos ter consideração pelos nossos idosos e deixá-los em distanciamento social. Eu gosto muito de falar distanciamento e não isolamento, né? Porque ninguém fica isolado, né, gente? Então eu prefiro falar essa palavra, distanciamento. Eu quero um beijo para todos e fiquem com Deus. Doutora Valesca, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado desse quadro Dicas para a Quarentena. Pessoal, vamos seguir então as recomendações da doutora para manter a nossa saúde bucal em dia.